Padre Pio avisou, mas poucos deram ouvidos. Há um erro silencioso cometido por milhares de católicos, justamente na época mais sagrada do ano, a Semana Santa. Um erro que parece pequeno, inofensivo, quase invisível aos olhos dos homens, mas que espiritualmente abre portas para aquilo que muitos se recusam a acreditar. Um erro que enfraquece a alma, entristece o céu e faz os anjos chorarem. E o mais assustador é que a maioria nem sabe que está fazendo isso. Estão se entregando a práticas que afastam a graça, ferem a memória da paixão e abrem brechas para o tormento espiritual. Padre Pio não só percebeu isso em vida, ele sentiu no corpo, no espírito, nas visões que o perseguiam nas madrugadas. Se você chegou até aqui, não ignore. O que você vai ouvir pode mudar sua forma de viver a fé, ou te condenar à repetição do erro. E o tempo está se esgotando. Ele via coisas que os olhos humanos não conseguem captar. Sentia a dor de Cristo como se fosse a sua. E quando a Semana Santa se aproximava, Padre Pio entrava num estado que assustava até os que viviam com ele. Seu rosto transfigurava, suas mãos sangravam, sua alma parecia carregar os gritos de séculos. Ele sabia que muitos cristãos, naquela mesma semana, se entregariam a distrações, futilidades, festas e conversas vazias. Sabia que o mundo tinha esquecido o que realmente aconteceu naquelas horas de agonia no Gólgota. Não era só um ritual. Não era tradição. Era o sacrifício vivo de um Deus que sangra por amor. E o povo rindo, comendo, bebendo, comprando ovos e ignorando o altar do Calvário. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio dizia, o demônio dança quando um cristão ignora a dor da cruz. E não, ele não falava em metáforas. Ele via em espírito a alegria das trevas quando os filhos de Deus tratavam a Semana Santa como apenas mais um feriado prolongado. Ele alertava que naquele tempo sagrado muitos católicos estavam oferecendo suas horas mais preciosas àquilo que é vão, ao invés de mergulharem em oração, jejum, silêncio. Estavam esquecendo da vigília, do arrependimento, da confissão. E o pior, fazendo tudo isso achando que estavam em paz com Deus. Mas a paz verdadeira, dizia ele, só vem quando a alma se ajoelha diante do sangue derramado por nós. E essa paz está cada vez mais rara. O rosto de Padre Pio se contorcia de dor quando falava sobre isso. Era como se ele sentisse o abandono do povo, não apenas ao Cristo, mas à própria salvação. Ele dizia que, durante a Semana Santa, muitos participavam da missa por obrigação, sem o coração. Rezavam por conveniência, mas não por compaixão. E essa frieza espiritual é como espinhos novos cravados na testa do Salvador. Quantas vezes você já foi à igreja sem pensar realmente no que estava acontecendo ali? Quantas vezes você repetiu palavras sem alma, sem consciência, sem presença? O erro começa aí, quando a fé vira hábito, e hábito sem amor é sepulcro branco por fora, mas vazio por dentro. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio chorava, mas não eram lágrimas comuns. Eram lágrimas pesadas, cheias de dor do mundo. Ele sentia a tibieza espiritual como uma névoa que sufoca e avisava. Quando você se distrai, mesmo por segundos, durante os ritos da paixão, você perde algo que talvez nunca volte. Porque existem momentos em que o céu se abre, e se você está distraído, passa sem ver, e o mal se aproveita disso. Sim, o mal é sutil. Ele entra como vento, se esconde na pressa, se disfarça de rotina. Ele quer que você não sinta nada, nem dor, nem culpa, nem compaixão. Apenas frieza, porque almas frias são fáceis de carregar. Muitos já estão vivendo assim, mornos, confusos, cansados, e nem percebem que o mal tomou espaço, que sua fé está enfraquecida, que seus filhos já não acreditam,
que suas casas estão cheias de coisas, mas vazias de luz. Padre Pio sabia que tudo começava com um esquecimento, deixar de olhar para a cruz com reverência. Ele dizia: quem não medita a paixão não conhece o amor. E como amar se o coração está cheio de distração? Como sentir Deus se não há silêncio dentro de si? Você ainda sente o peso da cruz ou ela virou só uma imagem na parede? Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A Semana Santa não é uma lembrança, é um convite a reviver, a sentir, a sofrer com Cristo. Padre Pio entrava em estado de êxtase, porque o espírito dele se unia à dor do Redentor. Ele não era um santo por acaso. Ele via, sentia, ouvia e nos deixava sinais, alertas. Implorava: não tratem esse tempo como qualquer outro. Mas o povo esquece, corre, trabalha, festeja, e o sangue derramado escorre sem que ninguém olhe. O erro é esse: fazer da Semana Santa uma data, quando na verdade é um grito do céu pedindo conversão. E sabe o que dói mais? Ver que muitos que rezam também erram, porque fazem tudo de forma automática. Acendem velas sem alma, repetem novenas sem intenção e acham que estão seguros. Mas o demônio adora religiosos que não vivem o que dizem. Padre Pio avisou: não basta rezar, é preciso viver. E viver a Semana Santa é chorar, jejuar, calar, ouvir, parar. É sentir o tempo passar devagar, como um lamento. É olhar para o crucifixo e não conseguir segurar as lágrimas. Isso é o que o céu espera, mas quase ninguém entrega. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Há uma tristeza nos olhos dos anjos quando olham para a terra nesses dias. Eles veem igrejas vazias, corações ausentes, casas cheias de ruído, mas sem oração. E perguntam ao céu: por que eles esqueceram? Padre Pio dizia que o inimigo trabalha mais forte durante essa semana, porque sabe que é a mais poderosa espiritualmente. E é nela que ele planta o erro mais comum, o da indiferença. A indiferença é como um veneno doce. Você nem sente, mas ela te mata por dentro. Você deixa de sentir compaixão, deixa de pedir perdão, deixa de agradecer. E sua alma vai ficando seca. Ele avisava: quem não sente dor na Semana Santa está perdendo o que há de mais sagrado. Porque não é sobre lembrar, é sobre participar. Não com o corpo apenas, mas com o espírito. Você consegue sentir o peso da cruz? Consegue imaginar os gritos, o sangue, os cravos? Ou tudo isso já virou só palavras que se dizem por tradição? O erro não é só o que se faz, é o que se deixa de sentir. E cada vez que você ignora essa dor, você nega a presença real do Cristo que continua sofrendo misticamente com cada pecado do mundo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E talvez você esteja sentindo isso agora, mesmo que não consiga explicar. Um incômodo, um silêncio pesado que se instala nos momentos em que tudo deveria fazer sentido, mas não faz. E quando a Semana Santa chega, esse vazio aumenta. Porque a alma sente o peso do que está sendo ignorado. Sim, ela sente, e mesmo que você tente esconder, preencher com tarefas, distrações, TV, internet, a alma sabe, ela clama, ela te chama de volta à cruz, porque sabe que ali está a única chance real de cura. Mas se você continuar fechando os ouvidos, talvez não haja mais volta. Você já reparou como, nessa época, coisas estranhas acontecem? Casos de depressão que se agravam, discussões em família, sensações de peso no ambiente, dificuldades que surgem do nada. Não é coincidência. Padre Pio dizia que quando o sagrado é ignorado, o profano toma espaço e o mal tem pressa. Ele age com intensidade justamente quando sabe que você deveria estar mais perto de Deus. Porque ele quer impedir isso a qualquer custo. Ele quer te distrair, te cansar, te adoecer, para que você desista. E se você não vigiar, vai cair.
Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Quantas vezes você já sentiu isso? Uma inquietação estranha no Domingo de Ramos, uma angústia inexplicável na Sexta-feira Santa, e ao invés de parar e refletir, você seguiu o dia como qualquer outro. Talvez tenha até ignorado aquele incômodo na alma, como quem fecha uma porta sem olhar o que tem do outro lado. Mas e se aquilo fosse um chamado? E se aquela dor fosse um aviso de que algo dentro de você ainda precisa morrer para que algo mais santo possa nascer? Você tem ignorado os sinais. E os sinais estão se tornando gritos. Padre Pio tinha visões. Ele via pessoas ajoelhadas diante da cruz e outras de costas para ela. Essas, ele dizia, estavam em perigo, porque o tempo de misericórdia é finito. E chega um momento em que o céu se cala, não por crueldade, mas por justiça. Quantas vezes Deus vai precisar permitir dores para que você entenda que Ele está tentando te chamar? Até quando você vai insistir em viver no automático como se a fé fosse um detalhe? A Semana Santa é um espelho que mostra quem você realmente é diante da dor de Cristo. E poucos têm coragem de se olhar. O inimigo se disfarça. Ele veste a máscara da pressa, da modernidade, da desculpa. Estou cansado demais para rezar. A missa é longa. Posso rezar em casa. E assim, pouco a pouco, ele te afasta. E quanto mais longe você fica da cruz, mais fraco você se torna. As batalhas da sua vida aumentam. Os problemas se multiplicam. A paz desaparece. E você não entende por quê. Mas tudo começou quando você deixou de olhar para o sangue derramado por você. Não há bênção sem sacrifício, não há vitória sem cruz, não há salvação sem dor. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já se perguntou por que muitos não conseguem vencer vícios, doenças emocionais, conflitos familiares? Porque estão tentando curar feridas espirituais com soluções humanas. E a raiz está justamente no abandono do sagrado. Quando você ignora o significado da paixão, você corta a conexão mais poderosa com a graça. E a graça não opera onde há frieza, distração, indiferença. Padre Pio dizia que a paixão de Cristo não foi apenas um evento histórico. Ela se repete misticamente a cada ano. E quem entra nesse mistério recebe luz, força e libertação. Mas quem ignora, continua preso. Talvez você sinta que sua vida está estagnada, que as promessas de Deus parecem distantes, que os dias estão pesados. Já pensou que pode ser por causa desse erro? Porque você está fazendo exatamente o que o inimigo quer, vivendo a Semana Santa como um ritual morto. E o pior, achando que está tudo bem, mas não está. Há algo faltando, algo que você precisa entender. Há um chamado urgente vindo do céu, uma voz que grita dentro da sua alma: acorda, porque se você não mudar agora, talvez depois seja tarde demais. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio via isso em espírito. Famílias sendo destruídas porque não consagraram sua casa nesse tempo. Filhos se afastando da fé porque os pais não mostraram o valor do sacrifício. Pessoas adoecendo porque suas almas estavam sujas e frágeis. Ele dizia que a Semana Santa era o momento mais eficaz para a cura interior e libertação, mas precisava de entrega real. E muitos não estavam dispostos a pagar esse preço. Preferiam o conforto, e com isso abriam brechas que o mal aproveitava, com crueldade. Você já ouviu falar de pessoas que perderam tudo logo após a Páscoa? Casamentos desfeitos, tragédias inesperadas, enfermidades que surgiram de repente? Muitos desses casos tinham algo em comum: negligência espiritual, falta de preparo interior, falta de temor. E você tem se preparado? Ou tem vivido esses dias como qualquer outro? O erro está aí, na omissão, na superficialidade, na frieza.
E cada escolha sua nesses dias é uma semente, ou para o céu, ou para o inferno. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você sabia que na Sexta-feira Santa os céus se abrem de forma especial? Que é nesse dia que muitos milagres acontecem, mas quase ninguém vê, porque estão distraídos, comprando peixe, arrumando a casa, discutindo sobre o almoço de domingo e esquecem da cruz, do sangue, do corpo perfurado, e a bênção passa. Padre Pio dizia que quem se ajoelha nesse dia, com arrependimento sincero, pode mudar o destino da própria vida. Mas quem ignora pode fechar portas espirituais que só abririam uma vez no ano. E o mal sabe disso. É por isso que nesse tempo surgem tantas tentações, convites, distrações, conflitos, tudo para te tirar do foco. Porque se você se conectar com Cristo de verdade, o inferno perde. Mas se você se distrair, o inferno ganha. E ganha espaço dentro da sua casa, do seu corpo, da sua mente. E você nem percebe. Vai achando que é normal ter insônia, irritação, tristeza sem motivo. Mas nada disso é normal. São sintomas da alma enfraquecida, são alertas. E se você ignorar mais uma vez, o preço pode ser alto demais. Escreva: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio dizia que o Espírito Santo age como um vento forte nessa semana. Mas só quem está em silêncio consegue ouvir. Só quem está com o coração aberto consegue sentir. O problema é que o barulho do mundo abafa o sussurro divino. E você precisa escolher: continuar vivendo no ruído ou entrar no silêncio que cura. O silêncio da cruz, o silêncio do sepulcro, o silêncio que prepara a ressurreição. Mas cuidado, se você não se recolher, se não se consagrar, você vai sair da Semana Santa igual ou pior do que entrou. E essa é a maior tragédia espiritual. Você já pensou quantas graças você perdeu por viver esses dias como qualquer outro? Quantas bênçãos escaparam das suas mãos porque seu coração estava em outro lugar? Quantas vezes você disse: depois eu rezo, agora não dá, é só mais um ano. Cada vez que você adia o sagrado, o mal se antecipa, e ele age nas pequenas brechas, na distração, na omissão, no cansaço. Padre Pio via o invisível e dizia que o maior erro dos católicos é achar que o perigo está nas coisas grandes, quando, na verdade, ele começa nos detalhes. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E se eu te dissesse que talvez essa seja a sua última chance de viver a Semana Santa como deve ser vivida? Que talvez Deus esteja te dando uma oportunidade única agora, e que, se ignorada, pode fechar portas que só se abririam agora? Você arriscaria? Você ignoraria mais esse chamado? Porque o céu está observando, os anjos estão anotando. Cada gesto seu nesses dias é contado, cada oração, cada jejum, cada ato de compaixão, e também cada distração, cada desculpa, cada omissão. Tudo está sendo visto. Você pode até tentar enganar os outros, mas sua alma sabe. E Deus também. Ele está te chamando agora por esse vídeo, por essa voz. E não é à toa, é porque algo precisa mudar. Algo precisa ser quebrado. Algo precisa ser libertado. Mas só você pode decidir. Vai continuar fingindo que vive a fé, ou vai se entregar de verdade à cruz? Porque o tempo está acabando, e o erro, se continuar, vai cobrar um preço, não do corpo, mas da eternidade. E se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Que isso não é só um vídeo, não é só mais uma fala, é um chamado direto à sua alma. E sabe por quê? Porque há anos você vem carregando dores que ninguém vê. Feridas silenciosas, medos antigos, culpas escondidas, e tenta viver, tenta sorrir, tenta seguir. Mas por dentro, sabe que algo está quebrado,
E o motivo disso pode ser justamente esse: você tem vivido longe da cruz. E onde não há cruz, não há cura. Onde não há entrega, não há transformação. Padre Pio dizia que as maiores feridas espirituais são aquelas que o mundo normaliza, aqueles pecados pequenos, aquelas distrações comuns, aquele esfriamento na fé que você chama de fase. Tudo isso é como uma doença silenciosa. Vai corroendo a alma, matando aos poucos, te afastando do céu. E quando você percebe, já está longe demais. O coração já não sente mais, os olhos já não choram mais, a alma já não treme diante do sagrado. E esse é o maior perigo, viver como se a graça fosse garantida, como se a salvação fosse certa. Não é. Você acha mesmo que pode continuar ignorando esse chamado e que tudo ficará bem? Acha que Deus continuará esperando eternamente? Que a misericórdia dele é desculpa para sua tibieza? Não. A misericórdia é para quem reconhece, para quem cai de joelhos, para quem chora o pecado. Não para quem vive como se não tivesse nada a consertar. Padre Pio gritava isso nas confissões: volta para a cruz antes que seja tarde. Mas muitos riam, achavam exagero, chamavam de loucura, e esses foram os primeiros a cair. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Quantos estão assim agora? Vivos por fora, mas mortos por dentro. Indo à missa como quem cumpre tabela. Rezando por obrigação, e depois se perguntam por que a vida não anda, por que o casamento está frio, por que os filhos estão distantes, por que as doenças se multiplicam. Você realmente acha que isso é só azar? Só coincidência? Não. É reflexo daquilo que acontece no invisível. Padre Pio via claramente: quando a alma se afasta da cruz, o mal se instala. E ele começa onde você menos espera, no seu quarto, no seu pensamento, no seu sono. E você sente, claro que sente, porque ninguém escapa da alma. De noite, quando o silêncio vem, os pensamentos te atormentam, as lembranças te acusam, os erros voltam, as palavras que você queria esquecer reaparecem. E por mais que tente ocupar a mente, o coração continua inquieto. É a alma dizendo: você precisa voltar. Voltar ao sagrado, voltar à essência, voltar ao arrependimento. Mas se você continuar fingindo que está tudo bem, se continuar empurrando com a barriga, se continuar tratando o sagrado com descaso, você vai perder o pouco que ainda resta. Não pense que esse vídeo chegou até você por acaso. Nada é por acaso quando se trata da alma. Deus permitiu que você ouvisse isso hoje porque sabe o que você carrega. Ele vê o que os outros não veem. Vê o cansaço que você disfarça. Vê os pedidos que você faz calado. Vê o desespero que você tenta esconder até de si mesmo. E Ele está dizendo agora: volta, ainda dá tempo. Mas a pergunta é: você vai voltar? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Durante a Semana Santa, o céu inteiro se movimenta. Há uma guerra invisível acontecendo. Anjos e demônios lutando por almas. E a sua está no centro dessa batalha. A pergunta é: de que lado você está? Porque não existe neutralidade na fé. Quem não está com Cristo está contra Ele. E talvez, sem perceber, você já tenha feito escolhas que te colocaram do lado errado. Ao deixar de jejuar, ao ignorar a confissão, ao zombar dos ritos, ao viver esses dias como se fossem feriado. O erro não é só externo, ele está dentro e está corroendo você. Padre Pio recebia revelações e uma vez, em êxtase, ele viu milhares de almas católicas indo ao inferno. Sim, católicos. Gente que rezava, que ia à missa, que carregava terço no bolso, mas que vivia sem temor, que brincava com o sagrado, que achava que bastava ser do bem. Essas almas gritavam, imploravam, mas já era tarde. Tinham desprezado o tempo de graça, tinham ignorado o chamado, tinham vivido a Semana Santa como se fosse carnaval. E agora choravam sangue.
Não por raiva de Deus, mas por terem desperdiçado a chance. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E você, vai fazer o mesmo? Vai seguir achando que tudo está bem? Que o que vale é ter fé no coração? Que Deus entende? Não se engane. Deus entende sim, mas não tolera a hipocrisia. Ele vomita os mornos. Padre Pio dizia que o inferno está cheio de pessoas boazinhas, mas sem conversão verdadeira, sem arrependimento real, sem entrega. A Semana Santa é o momento que Deus escolheu para rasgar o véu do seu coração, para arrancar as máscaras. Mas se você não se abrir, o céu se fecha. Você precisa parar, precisa calar, precisa sentir a dor de Cristo, o peso da cruz, o sangue que escorre por você. Não é uma história bonita, é real. Ele sofreu por você. E você tem feito o quê? Tem retribuído com oração? Tem oferecido jejum? Tem chorado pelos seus pecados? Ou tem vivido como se o céu não estivesse te observando? Chega. Chega de religiosidade vazia. Chega de fé morna. Chega de viver no piloto automático. A hora de mudar é agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A maior vitória espiritual que você pode conquistar é quebrar o silêncio do seu coração diante da cruz. Padre Pio dizia que o maior milagre não é a cura do corpo, mas o quebrantamento da alma. É quando você cai de joelhos e diz: Senhor, eu não sou digno, mas preciso de ti. E isso só acontece quando você se permite sentir, quando você deixa de ser espectador e se torna participante do Calvário. Mas isso exige coragem. E hoje em dia, poucos têm essa coragem. Você tem? Tem coragem de reconhecer seus erros, de mudar, de viver essa Semana Santa como se fosse a última da sua vida? Porque talvez seja. Talvez não haja outra oportunidade como essa. Talvez esse vídeo seja a sua última chance de se reconectar com o que é eterno. E se for, o que você vai fazer? Vai ignorar mais uma vez? Ou vai se ajoelhar agora mesmo e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o tempo está acabando e o inferno não espera. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Talvez você esteja se lembrando de coisas que doem agora, momentos em que traiu sua própria fé, palavras que disse e se arrepende, pessoas que magoou, promessas que não cumpriu, pecados que esconde. Deus já viu tudo isso, mas Ele quer mais do que ver. Ele quer limpar, Ele quer restaurar, mas não vai fazer isso se você continuar fingindo. Não vai forçar uma alma que não se entrega. Padre Pio dizia: Deus respeita até o nosso silêncio, mesmo que isso nos leve à perdição. Não permita que o seu silêncio te condene. Abra a boca, peça perdão, grite se for preciso, mas reaja. Essa frieza espiritual não é normal. Essa distância do sagrado não é saudável. É doença da alma e precisa ser curada agora. Porque o tempo da misericórdia tem limite. Depois vem a justiça. E aí não haverá mais vídeos, nem orações, nem pedidos que possam mudar o que foi selado. Padre Pio via isso nas almas que não voltaram a tempo. Ele dizia que o choro delas ecoava até nas paredes do convento. Não seja uma delas. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. E se nesse momento você sente o coração apertado, se os olhos começam a marejar sem explicação, não fuja disso, porque não é tristeza comum. É o Espírito tocando na sua ferida mais oculta. É o próprio céu querendo rasgar esse silêncio sufocante que você carrega há tanto tempo. As dores que você engole há anos, os traumas que você finge esquecer, os erros que varreu para debaixo da fé morna, estão vindo à tona agora. E isso não é castigo, é misericórdia. É a chance que Deus está te dando para fazer diferente. Talvez a última. Padre Pio dizia que a dor é a linguagem que o céu usa quando o coração está surdo, e você sabe que tem escutado pouco, tem vivido no automático.
Tem rezado só quando precisa. Tem dito Senhor, Senhor, mas sem deixar Ele entrar de verdade. Tem fugido da intimidade com Deus porque ela exige renúncia. E o inimigo adora isso. Ele sussurra que está tudo bem assim, que todo mundo erra, que Deus entende. Mas esse é o laço, a armadilha, porque o inimigo não te destrói com gritos. Ele destrói com a aceitação silenciosa do erro. E talvez seja por isso que tanta coisa na sua vida emperrou. Porque há algo errado espiritualmente. Algo que precisa ser enfrentado de frente. Quantas vezes você começou algo com fé e viu desmoronar? Quantas vezes orou e pareceu que o céu estava mudo? Quantas vezes achou que estava sendo atacado, mas na verdade estava apenas colhendo o fruto do seu afastamento? Isso dói, eu sei, mas precisa ser dito, precisa ser sentido, porque a verdade que fere é a mesma que liberta, e é hora de se libertar. Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio dizia que o verdadeiro arrependimento transforma a alma como fogo purifica o ouro. É doloroso, mas necessário. E essa dor, se você permitir, vai abrir espaço para um novo começo. Mas você precisa querer, precisa decidir agora, porque se sair desse vídeo igual entrou, você perdeu a chance que o céu preparou com tanto amor. Você acha que esse texto chegou até você por acaso? Que essa voz está falando contigo à toa? Nada disso. Há uma força maior aqui, um amor que te persegue mesmo quando você foge, e está dizendo: filho, volta, agora. Quantas vezes você ouviu falar da cruz sem sentir nada? Quantas semanas santas passaram como qualquer outra semana? E você foi vivendo, ano após ano, sem entender que a cruz não é uma lembrança, é uma exigência. Jesus não pediu que você assistisse à paixão. Ele pediu que tomasse sua cruz e o seguisse. Isso é entrega, isso é renúncia, isso é fé real. Mas muitos estão vivendo uma fé de vitrine, bonita por fora, vazia por dentro. Não seja mais um. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já reparou como o mal não se cansa? Como ele insiste? Como ele aparece em formas novas, disfarçado de entretenimento, de ideias modernas, até de espiritualidade falsa? O diabo não tem pressa. Ele sabe esperar. Ele vai te oferecendo pequenas concessões. Hoje não precisa rezar. Essa série é só por diversão. Esse vídeo não vai fazer mal. E quando você vê, já está distante, já está frio, já está cego. Padre Pio dizia que as armadilhas mais perigosas são as que têm aparência de bem. E você tem discernido, ou tem sido enganado. Essa é a hora de romper com tudo o que tem te afastado do céu, de limpar a casa espiritual, de dizer não ao que fere a graça. Porque enquanto você der brechas, a escuridão terá morada. Não adianta pedir milagres com o coração sujo. Não adianta rezar esperando bênçãos quando o altar da sua vida está em ruínas. Deus quer reconstruir, mas Ele não reconstrói o que você ainda insiste em segurar. Solte, entregue, arrependa-se. Esse é o clamor da Semana Santa. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você sente que algo está te chamando para mais, para ir além da religião e viver a fé de forma viva, visceral, sincera? Esse é o Espírito Santo te tocando. Ele está quebrando a casca dura da sua alma. Está dizendo: basta de viver na superfície, é hora de mergulhar. E quem mergulha, encontra o que estava perdido. Você pode reencontrar sua paz, sua alegria, sua fé. Mas não pode continuar esperando por isso sem fazer nada. É preciso atitude, é preciso ajoelhar, é preciso gritar: Senhor, transforma minha vida. E Ele vai, porque Ele é fiel, mesmo quando você não é, mesmo quando você o ignora, mesmo quando você só lembra dele quando tudo dá errado. Ele continua ali,
te esperando, te observando, te amando com um amor que você nem compreende. Padre Pio dizia que, se o homem entendesse o tamanho do amor de Deus, morreria de comoção. E talvez você precise morrer, mas não de dor. Morrer para o velho eu, morrer para o pecado, morrer para a frieza espiritual, porque só assim nasce a verdadeira vida. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Talvez você esteja pensando agora em tudo que perdeu, em todas as vezes que negou a cruz, em tudo que fez errado. Mas entenda isso, o passado não te condena, se você se arrepende agora. A cruz é isso, um recomeço, um lugar de morte e de nova vida. E você pode sair dessa Páscoa com o coração restaurado, com o espírito limpo, com a alma em paz. Mas precisa dizer sim, precisa parar de correr, precisa olhar para o alto e dizer: eu aceito, eu volto, eu quero. Porque do outro lado dessa entrega há algo que você nunca viveu. Uma presença que consola, um silêncio que cura, uma paz que ninguém consegue tirar. Padre Pio vivia isso. Ele sangrava sim, ele sofria, mas dentro dele havia uma luz que nada apagava, porque ele vivia crucificado com Cristo, e por isso experimentava a glória da ressurreição já aqui na terra. E você também pode. A ressurreição não é um evento histórico, é um processo diário, é a vitória da fé sobre o medo, da entrega sobre o controle, do amor sobre a indiferença. E se você chegou até aqui, é porque algo já começou a mudar, algo já está se quebrando. Você já não é mais o mesmo que começou esse vídeo. Agora você sabe, agora você entendeu, agora você sentiu. E isso é sagrado, isso é a graça tocando na sua alma. Não desperdice, não se cale, não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Porque aconteceu. Deus te visitou, o céu falou, e você foi escolhido para viver algo novo. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E se você quer continuar nessa caminhada, se você quer aprofundar mais, se você quer entender os mistérios ocultos da fé, os segredos que Padre Pio revelou, as profecias escondidas da paixão de Cristo, então prepare seu coração, porque no próximo vídeo eu vou revelar o que a maioria nunca ouviu. Coisas que não são ditas nos púlpitos. Coisas que foram silenciadas. Coisas que podem mudar completamente sua forma de viver a fé. Você está pronto? Então escreva agora nos comentários: eu estou pronto para a verdade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com 3 pessoas que você ama. Porque talvez essa seja a última chance delas também. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, Deus nunca abandona quem escolhe a cruz. Declare amém se você sentiu Deus falando com você hoje